Muito boa tarde. Começo por agradecer a vossa presença no webinar do CTCP. Tema Dicas e ferramentas para aumentar a produtividade digital. É um tema atual porque neste momento, já antes, mas agora ainda mais, utilizamos cada vez mais as ferramentas digitais e é importante, é relevante conhecermos mecanismos que permitam aumentar a produtividade do nosso trabalho quando utilizamos estas ferramentas. Como orador, temos mais uma vez o Carlos Cardoso, que colabora com o CTCP em domínios associados ao marketing digital. Portanto, é uma pessoa com bastante experiência e conhecedora desta temática. O webinar tem uma duração de cerca de 40 minutos, seguida depois de um período de debate, de perguntas e respostas. Pedimos, por favor, que utilizem a caixa de questions and answers que têm presente aí na vossa tela. E é tudo. Vou passar, entretanto, aqui a apresentação para o Carlos Cardoso. Tá, obrigado. Carlos Cardoso. Muito obrigado, Dr. Rui, e aproveito novamente para dar os parabéns ao CTCP por estas iniciativas, são realmente bastante interessantes e ainda com esta situação da pandemia faz sentido nós falarmos sobre a produtividade digital, que é o tema de hoje, e vai ser também um webinário que essencialmente tem como objetivo principal sensibilizar e ajudar as pessoas a focarem-se mais, assim de uma maneira muito rápida. O objetivo é de facto fazer com que nós conhecemos ferramentas e de alguma maneira processos para otimizar o nosso fluxo de trabalho. Agora, com esta vertente da pandemia, muita gente encontra-se em teletrabalho, encontra-se numa realidade completamente diferente, a pessoa tem mesmo que se reinventar e aprender mesmo novas competências na área digital, e esta parte de aumentar a produtividade continua a ser na mesma importantíssima, se não ainda mais importante, porque o que acontece hoje em dia é que muita gente tem filhos, por exemplo, não é? E os filhos estão em casa e a produtividade normalmente desce, não é? Porque a concentração é muito mais baixa. Então é importante saber sempre aqui algumas estratégias, chamemos assim, para poder trabalhar melhor, trabalhar de uma forma mais produtiva, e então o nosso objetivo essencialmente é precisamente, neste webinar, é precisamente focar um bocadinho nessa vertente. Então eu vou partilhar aqui a minha tela, está bem? Vou partilhar aqui uma apresentação. Em princípio já deverão estar a ver. Então aqui o webinário vai focar essencialmente em algumas dicas para aumentar a produtividade digital, sendo que o nosso objetivo é ir por partes, sem ir pela vertente tão técnica, nem tão humana, mas fazer assim uma mistura de ambas, ok? Então vamos falar um bocadinho sobre a realidade e a aceleração digital das empresas, que tem exatamente a ver com isto que eu estava a dizer, que é principalmente não só relativamente à pandemia, mas também relativamente à aceleração digital natural. Ou seja, cada vez mais as pessoas precisam trabalhar no digital, cada vez mais precisamos de ter tempo para nós também, e esta junção de ambos os mundos acaba por ser importante ser bem gerida para podermos ter maior produtividade no nosso dia-a-dia. Depois outras situações associadas, que é o que é urgente, o que é importante, como é que eu, de alguma maneira, lido com estas coisas, a necessidade da produtividade, o combater a procrastinação, que é um termo para quem tem tendência para procurar este tipo de estratégias de como trabalhar mais rápido, como trabalhar melhor, provavelmente já ouviu falar. Ferramentas digitais práticas, aí sim, de uma maneira mais técnica, vamos ver algumas ferramentas, sendo que também volto a colocar esta ressalva, que existem montes e montes de ferramentas digitais para aumentar a produtividade, que podem até, ou podiam até, ser listadas por temas, ou seja, eu podia falar de ferramentas digitais para quem trabalha na área do digital, no marketing digital, pessoas que trabalham no web design, pessoas que trabalham no design, pessoas que trabalham noutras áreas, podem ter ferramentas muito próprias, ok? Pode ser dividido por temas mesmo, para poderem aumentar a sua produtividade. E depois, de uma maneira genérica, também dicas de produtividade para que as pessoas consigam, de alguma maneira, melhorar o seu dia-a-dia. Então, o que é produtividade? Nós ouvimos falar muito sobre a produtividade e há muitas
formas de definir a produtividade. O importante a saber é que ser produtivo, não é? É algo que tem a ver muito com a o vosso dia a dia no trabalho, e é saber essencialmente gerir o vosso tempo. Ou seja, vocês sentem-se que são produtivos quando, por exemplo, vocês chegam ao final do dia e olham para trás e veem, ok, eu fiz várias tarefas, eu realmente consegui atingir este objetivo que eu tinha para hoje. Nós sentimos mais produtivos nesse sentido, ok? Quando trabalhamos mais rápido, quando trabalhamos melhor, ok? Porque trabalhar mais rápido não quer dizer que seja trabalhar melhor, ok? O que nos leva para a segunda frase, que é ser produtivo é diferente de estar ocupado, que é uma das coisas que acontece muito, tanto em casa agora, não é, como nas empresas. Portanto, nós sentimos em muitos casos, e acredito que muitas pessoas que estejam a ouvir agora o webinário, provavelmente sentem-se em muitos dias que estiveram ocupadíssimos, mas que depois olham para os objetivos e muitos deles não conseguiram ser cumpridos. Está bem? Portanto, ser produtivo é muito diferente de estar ocupado. Está bem? Fazer mais com menos é a essência do que a produtividade é no trabalho. Ou seja, a ideia é mesmo esta, é basicamente trabalharmos de uma maneira melhor, mais rápida e mais eficaz, está bem? Portanto, sermos produtivos é trabalhar mais e melhor, ok? Depois, eu por acaso vi uma notícia há bocadinho mesmo, portanto foi uma notícia colocada hoje pela revista Sol, que diz que 44% dos portugueses consideram que a produtividade aumentou com o teletrabalho, ok? Isto é sempre muito relativo, ok? É sempre realmente muito relativo, mas vamos pegar na parte positiva, que é associarmos o teletrabalho a uma forma nova de trabalho que nos vai ajudar a fazer mais, ok? É muito interessante verem, se depois lerem com mais calma, eu coloquei aqui a hiperligação, esta apresentação depois pode ser disponibilizada no final, está bem? Para que consigam ver, consigam ter acesso a mais hiperligações de ferramentas também. E é interessante focar esta parte, que eu vou só falar agora, que diz apenas 4% dos profissionais desejam voltar a trabalhar a tempo inteiro no escritório da empresa após a pandemia. Ou seja, é uma porcentagem muito baixinha de pessoas que querem voltar a trabalhar a tempo inteiro no escritório. Atenção que voltar ao escritório não tem a ver propriamente com aumentar a produtividade ou não, tem a ver às vezes com a própria pessoa que tem preferência por trabalhar num ambiente se calhar mais populado, com outro tipo de criatividade, tem a ver com outras situações. No entanto, é interessante saber que muitas pessoas realmente, se conseguirem gerir bem o seu trabalho através de teletrabalho, trabalho remoto, acabam por conseguir ter uma maior produtividade e preferem até trabalhar dessa maneira. E esse é o objetivo também um bocadinho deste webinário. A ideia deste webinário também é nós percebermos que isto é um tipo de trabalho que vem para ficar, ok? O teletrabalho, o trabalhar, por exemplo, de uma forma remota, acaba por ser algo que vai ser cada vez mais implementado no nosso dia-a-dia. Vamos tentar tirar o melhor proveito desta forma nova de trabalho. Para muitas pessoas é uma nova forma de trabalho, ok? Depois, procrastinação é o tal palavrão que volta e meia nós ouvimos. E quando vocês ouvem alguém a dizer estou a procrastinar, o que é procrastinação? Portanto, o ser humano tende a adiar a realização das tarefas que considera aborrecidas. Portanto, a procrastinação tem a ver quase com um fator humano, não é? Ou seja, tem a ver basicamente com aquilo que nós interpretamos acerca de uma determinada tarefa que não gostamos. Então, o que acontece com a procrastinação é um adiamento de algo que nós internamente não gostamos. Portanto, procrastinar, como aqui aparece, é a arte de deixar para amanhã. Está bem? E eu acredito que isto aconteça com muita gente, que é, se calhar, ok, eu tenho que fazer esta tarefa até parece-me urgente, mas se calhar ainda tenho algum tempo para a fazer. E é por isso que acontece a muitas pessoas serem produtivas só quando estão no deadline muito apertado, ou seja, as pessoas, muitas pessoas acabam por trabalhar bem quando estão a um prazo final muito próximo. E em muitos casos, por exemplo, imaginem em trabalhos escolares, muitos alunos não têm muito tempo para fazer, mas fazem no dia anterior à entrega do dia de trabalho, da altura que têm que entregar o trabalho. Então, esta situação é procrastinar, é deixar para amanhã, não é, determinadas tarefas. E isto tem a ver com o comportamento humano e é importante, de alguma maneira, saberem que
é algo que vocês têm que lidar, está bem? E a ideia deste webinário e de alguma maneira genérica, a ideia não é eliminar a procrastinação, porque isso é basicamente impossível. Agora, a ideia é procrastinarem de uma forma melhor. Isto pode parecer muito estranho e de facto não é uma frase que se ouça muito, mas a ideia é vocês, ok, eu tenho que lidar com a procrastinação, eu sei que tenho tendência para adiar as coisas, mas tenho que lidar com isso e saber que se eu adio a determinada tarefa, ainda vou sentir pior, também até porque há estudos que dizem que a procrastinação até influencia na saúde, de uma forma negativa, mas não temos muito tempo para debater essas situações, mas de uma forma genérica a procrastinação é algo que nós devemos evitar e a procrastinação está completamente ligada à falta de produtividade, portanto se eu procrastinar não vou fazer coisas, não vou fazer coisas, não estou a ser produtivo e estou basicamente a criar um stress ainda maior no meu dia-a-dia de trabalho. Ok? Portanto, o medo do fracasso, as dúvidas pessoais, a baixa autoestima, o medo e etc., são realmente fatores que levam a procrastinar, está bem? Portanto, isto da procrastinação vem, em muitos casos, pela vertente psicológica, está bem? Então é interessante saber, ok, pelo menos identificar que é isto que está a acontecer para tentarmos melhorar daqui para a frente, está bem? Como é que nós podemos combater a procrastinação? E atenção, não se deve também confundir procrastinação com preguiça, ok? Não é propriamente a mesma coisa, sabem? Também não temos muito tempo para esmiuçar essas diferenças, mas não é exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque a preguiça normalmente é quando realmente nós deixamos de andar, não temos qualquer tipo de importância ou responsabilidade acerca disso. Na procrastinação isso não acontece. Normalmente as pessoas que fazem a procrastinação ou que procrastinam sentem-se culpados por causa disso, está bem? Então é diferente, ok? Então coisas que nós podemos tentar fazer para minimizar a procrastinação. Sentir-se confortável. E isto leva-nos para montes e montes de coisas. O sentir confortável, porque é que evita a procrastinação? Imaginem, por exemplo, vocês têm uma secretária e a secretária está cheia de objetos, tem alguma sujidade, está completamente desorganizada. Quando vocês vão trabalhar, esse ambiente que está à vossa volta vai influenciar negativamente e vocês não vão estar tão confortáveis visualmente também para poder trabalhar de forma mais efetiva. Então, o sentir-se confortável tem a ver com muita coisa, tem a ver com a arrumação, tem a ver com as cores até do escritório. Por exemplo, há pessoas que gostam de um escritório mais criativo, existem até psicologia de cores associadas, existe a possibilidade de vocês não terem tanta vontade de fazer as tarefas rapidamente, porque simplesmente não estão confortáveis por causa da cadeira, por causa do monitor, portanto, fatores que de alguma maneira também podem influenciar na procrastinação e nós próprios às vezes não nos damos conta disso. Está bem? Então, sentir-se confortável é fundamental em muitos fatores. E agora, também com esta situação da pandemia que nós estamos a viver, acontece uma situação interessante que é, muitas pessoas até aqui não tinham propriamente um escritório, não é? Há pessoas que trabalham já há algum tempo, se calhar têm um escritório em casa e conseguem separar, digamos, dentro da própria casa, o local de trabalho e o local de lazer. Mas muitas pessoas agora, mais recentemente, têm que improvisar. Isso parece que não é fundamental, vocês separarem o local de trabalho, se tiverem essa possibilidade, não é? Consegui-lo da melhor maneira, separar completamente o local de lazer com o local onde realmente vão fazer trabalho. Está bem? Mesmo que seja na sala, imaginem que vocês estão a trabalhar na sala, há pessoas que até dão só trabalho de colocar uma fita a dividir uma parte da sala para dizer que aquela zona é exclusiva de trabalho, é o escritório improvisado, mas é uma zona de trabalho, está bem? Isto mentalmente ajuda a separar o que é lazer e o que é trabalho, ok? Depois, dentro ainda do sítio confortável, ainda dá para falar muito mais, mesmo até na vertente da música. Há pessoas que trabalham bem com música, são mais produtivos com música, outras pessoas não. Há pessoas que não preferem, de alguma maneira, trabalhar com o silêncio. Está bem? Então é importante de alguma forma também encontrarem um conforto nas pequenas situações, no pequeno pormenor do dia a dia. Depois, a procrastinação também tem como principal forma de combate definir os objetivos. Ou seja, isto é fundamental e crucial para que tudo corra bem. Definir objetivos significa que vocês saberem exatamente o que precisam de fazer. Ok? Então devem mesmo definir os objetivos, as tarefas, de alguma maneira organizar melhor
para poderem fazer estes mesmos trabalhos, estas mesmas tarefas em tempo útil, está bem? A gente já vai ver isso também melhor. Priorizar, ou seja, priorizar também é um desafio muito grande para muita gente, que é separar o que é importante e o que é urgente, está bem? E depois dá para ter importante e urgente, ou importante e não urgente, está bem? Portanto, há uma série de situações que é importante priorizar, está bem? Depois, dividir tarefas em partes mais pequenas. Isto também pode ajudar para procrastinadores profissionais. O que é que eu quero dizer com isto? Quando uma pessoa está realmente a entrar numa área da procrastinação em que custa já a entrar num método produtivo, é importante começar com passos mais pequenos, ou seja, começar a fazer tarefas que sejam mais agradáveis ou menos desagradáveis e que também tenham menos tempo para serem concluídas, ou seja, fazerem tarefas em que rapidamente vocês coloquem um checklist feito para de alguma maneira se sentirem bem, ok? Aumentarem a confiança para fazerem outras tarefas que gostam normalmente menos, ok? Determinar o tempo necessário, isto é fundamental, e existem também ferramentas, e também já vamos ver, que é vocês definirem um tempo específico para fazer uma tarefa, ok? Isto funciona com algumas pessoas, com outras nem por isso, mas se definirem um tempo necessário, este tempo necessário nem sempre tem a ver com o prazo, diretamente. O tempo necessário é, por exemplo, a técnica de Pomodoro, que é colocarem, por exemplo, 25 minutos, e naqueles 25 minutos vocês têm que fazer aquela tarefa, para até colocarem estes limites. No entanto, determinar o tempo necessário, podemos pensar já de uma maneira também mais produtiva, que é definirem então uma tarefa e colocarem um deadline, não é? Colocarem, ok, eu tenho que acabar aquela tarefa naquela data que está calendarizada, por exemplo. Agora, isto obriga a ter um compromisso muito grande, porque o que acontece no procrastinador é precisamente isso. A pessoa coloca até a tarefa para fazer, mas não tem o compromisso também, então tem que haver aqui um compromisso interno para calendarizarem, mas efetivamente fazerem a tarefa. O começar a fazer, também existe aqui uma regra, que é a regra dos 5 minutos, que depois também fica ali no outro slide para vocês verem melhor. E então esta regra dos 5 minutos significa que começam já a fazer, está bem? Ou seja, existe aqui uma situação em que pelo menos vocês vão tentar fazer uma tarefa que não gostam tanto durante 5 minutos. E o que provavelmente vai acontecer é que quando começarem a fazer essa tarefa que normalmente não gostam e não começariam tão cedo a fazer, se calhar acabam por finalizá-la. Portanto, o que custa é começar, ok? Depois de antecipar e eliminar as distrações na área de trabalho ou no ambiente de trabalho, nós devemos ter cuidado com isto. Por exemplo, imaginem que vocês vão ter uma reunião através do Skype ou do outro lado e vocês sabem que pode correr o risco de alguém entrar na porta ou simplesmente alguma coisa acontecer e existir uma distração. Portanto, convém antecipar, não é? Convém até, eventualmente, se estiverem por casa, avisar pessoas, por exemplo, que vão ter uma reunião para terem mais atenção ao barulho. Pronto, existe uma série de coisas que vocês podem tentar melhorar estando a trabalhar remotamente e para evitarem uma série de chatices relativamente também a esta parte. Não seja demasiado exigente, isto também é importante, mas tem que ser com algum rigor. Porquê? Porque o que acontece é que a pessoa que tem tendência para procrastinar já não está a ser muito exigente, não é? Então não seja demasiado exigente para vocês não pensarem demasiado nisso. É normal procrastinar, é normal de alguma maneira nós adiarmos, não é? É uma tendência humana adiarmos tarefas que não gostamos, portanto não sejam demasiado exigentes nesse aspecto. No entanto, têm que se comprometer que vão tentar melhorar esta vertente, ok? E ser positivo face às tarefas. Ou seja, o ser positivo face às tarefas tem a ver basicamente com, ok, vocês até acabam por fazer uma tarefa, não é? E ficam contentes com essa mesma tarefa, ou seja, acabam por se recompensar, não é? E olhar para a tarefa feita acaba por ser uma mais-valia para poderem de alguma maneira também sentirem-se bem e aumentarem a confiança. Depois, uma situação que ajuda muito também a evitar a procrastinação é em paralelo a estas estratégias, mas é fundamental, que é manter uma vida saudável, ok? Porque se vocês tiverem, por exemplo, tendência para não praticar desporto, para não dormir bem, o vosso foco, não é, a vossa concentração vai diminuir e essa concentração diminuindo vai fazer com que vocês não sejam tão produtivos, está bem? Então, ter uma vida saudável ajuda muito
mesmo uma alimentação saudável, fazer exercício físico, dormir mais, beber mais água, ajuda imenso para que vocês consigam de alguma maneira serem mais produtivos e sentirem-se melhor também com o vosso dia-a-dia, está bem? Depois, tudo é urgente e importante. Como lidar? Não é? Também é fundamental nós fazermos esta divisão de tarefas e isto é super importante para melhorarmos o nosso fluxo de trabalho diário. Prioridade é tudo aquilo que vem em primeiro lugar, que tem maior relevância. Portanto, foco é o resultado de ter as prioridades definidas. Portanto, quando se ouve dizer aquela pessoa é focada, ou aquela pessoa consegue ter maior sucesso, consegue de alguma maneira alavancar resultados, tem a ver muito com essa vertente, tem a ver com a vertente da prioridade, não é? Em que aquela pessoa deu prioridade a determinados objetivos, não é? E por sua vez tem um foco maior. Portanto, se eu tiver as prioridades bem assentes, significa que eu estou focado e vou conseguir resultados mais rápidos e melhores. Ok? Depois, nós temos que dividir, ou pelo menos entender bem, a diferença entre importante e urgente. E então, o que é urgente? E urgente é sempre tudo, não é? Hoje em dia vivemos numa situação que tudo é urgente e importante, de alguma maneira. Então, temos que ter esse cuidado e tentar separar estas duas situações. Urgente é tudo que requer ação imediata, está bem? A tarefa tem ser feita o mais rápido possível, não podem ser adiadas devido ao seu deadline. Portanto, quando nós temos um prazo, sabemos que tem que ser entregue um determinado trabalho, uma determinada tarefa tem que estar concluída até aquela data, nós temos tendência para ser mais produtivos, entre aspas. Está bem? Portanto, o que é urgente é que tem um prazo muito apertado e tem que ser uma ação imediata. Ok? O que é interessante ver agora é que, normalmente, muitas tarefas que são urgentes, não é? São urgentes para os outros, não são urgentes para nós. Ok? Portanto, tudo que é urgente normalmente é para os outros. Tanto é que normalmente neste tipo de processo, o urgente normalmente não está relacionado com os nossos objetivos. Ok? O que é importante? O importante são as atividades que têm um significado, ok? Pois de alguma forma contribuem para que consiga atingir objetivos. Ou seja, o que é importante é de facto importante para vocês. São tarefas que vos vão ajudar, vão fazer com que vocês consigam evoluir e chegar a um objetivo realmente importante. Está bem? Portanto, o que é urgente é por causa da data, porque tem que ser feito agora, mas não quer dizer que seja importante. Está bem? Então já vamos ver aqui também algumas estratégias para delinearmos melhor esta parte. Está bem? Isto também precisamos mais tempo para analisar isto. No entanto, como é que nós podemos separar o que é urgente, o que é importante e ainda eventualmente colocar de uma forma mais genérica. Reparem que eu tenho aqui este layout, este esquema, em que tem aqui o urgente e tem o não urgente. E aqui de lado tem o importante e o não importante. Ou seja, nós podemos ter tarefas que são importantes e são urgentes, ok? E estas sim são realmente as importantes e urgentes, e pode ser importante e pode ser não urgente, ok? Pode ser não importante e pode ser urgente, ou seja, não é importante, mas é urgente, ou pode ser não importante e não urgente, ok? E por uma ordem de ideias, nós devemos fazer, ou devemos dar um foco maior, não é? Em termos de produtividade, ao que é importante e urgente. E quando é importante e urgente, devemos fazer agora. Deve ser daquelas tarefas que deve estar no topo dessa lista, ok? Lista essa que vamos já ver ferramentas também que nos possam ajudar nesse sentido, ok? Isto não precisa de uma ferramenta digital, ok? Aliás, é importante saber que, apesar de falarmos de produtividade digital, muitas das coisas têm a ver com o mecanismo e com o processo, não tem a ver propriamente com a ferramenta em si. A ferramenta vem ajudar nesse sentido, mas não é necessário. Vocês podem fazer até como um desafio este layout num papel, ok? E tentar definir quais são as vossas tarefas a serem organizadas e de alguma maneira encaixarem no local certo. Então imaginem tarefas importantes e urgentes. São tarefas para fazer agora. São, por exemplo, tarefas que tenham prazos, ok? São tarefas que têm prazos e que são importantíssimas para vocês, para de alguma maneira atingirem um determinado objetivo. São normalmente problemas, emergências médicas, situações de crise, portanto, algo que realmente não pode esperar e que é de facto importante para vocês, ok? Depois existe a possibilidade de definirmos tarefas importantes e não urgentes, que é o caso de tarefas que podem ser planeadas e devem ser planeadas sempre de acordo com a vossa agenda, o vosso calendário,
mas que de facto têm uma certa prioridade também, não tendo urgência, ok? Então são, por exemplo, objetivos a longo prazo, saúde, exercício físico, relacionamentos, planeamento estratégico. Portanto, são coisas que vocês vão ganhar em implementar e fazê-las, mas que podem não ter um prazo urgente. Depois, o que é que não é importante? Imaginem que são tarefas em que podem ser telefonemas, mensagens, reuniões, outras coisas que são urgentes para outras pessoas. Se houver possibilidade, vocês delegam, ok? Nem sempre é possível fazer isto, eu sei, mas quando não é possível fazer, tem que ser tarefas que não têm tanta prioridade quanto estas, está bem? Portanto, não são importantes para que vocês consigam atingir a produtividade, ok? E isto é sempre um desafio, porque há tarefas que vocês têm dificuldade numa fase inicial de saber onde colocar, está bem? Isto também é algo que se tem que ir praticando para ir afinando, está bem? Depois, coisas que realmente não interessam para a produtividade, atenção, que é tarefas como esta, como fatores de distração, por exemplo. Imaginem que nós temos tarefas associadas ou elementos do nosso dia a dia, como por exemplo ver Netflix, ou redes sociais, ou telefonemas que não são importantes. Portanto, eventos que de alguma maneira não trazem grande valor para o vosso dia a dia, ok? Atenção que, por exemplo, situações como, imagina, Netflix ou redes sociais, estamos a falar numa questão de produtividade. São importantes, não é? Porque nós devemos ter lazer, ok? Aliás, a ideia de sermos produtivos, também é importante não esquecer esta parte, a ideia de sermos produtivos é trabalharmos melhor, não é trabalharmos mais. Porque se trabalharmos menos e melhor, temos mais tempo para o lazer, ok? Então, a ideia de sermos produtivos é precisamente essa, é termos tempo para coisas que consideramos lazer e que nós gostamos de fazer, está bem? Mas por uma ordem de produtividade, fica aqui o desafio. Depois, falando de ferramentas, por exemplo, para implementarmos tarefas de to-do lists, de gestão de apontamentos, de notas do nosso dia-a-dia, existem muitas, ok? Existem, de facto, imensas tarefas, desculpem, ferramentas. No entanto, eu coloco aqui algumas que são provavelmente acessíveis já para vocês, que é o caso do Google Keep. Não sei se a maioria conhece, mas o Google Keep está dentro do vosso Gmail. Ou seja, vocês têm a facilidade dentro do vosso Gmail repararem que tem funcionalidades extra e então existe lá o Google Keep. E o Google Keep basicamente permite colocar to-do list, ou seja, listas de tarefas a fazer, que permite também, de alguma forma, colocar como se fossem blocos em que vocês podem fazer um layout parecido com aquele em que definem o que é importante, o que é urgente, e de alguma maneira vão controlando o que é que foi feito, o que é que não foi feito, podem movimentar as notas. É uma ferramenta, de facto, muito, muito boa. É fácil de sincronizar também com o vosso telemóvel e é gratuita, ok? Depois também temos o Microsoft To Do, que é o ex-Underlist. O Underlist também é uma aplicação bastante conhecida no mercado, que agora é a Microsoft To Do principal, portanto também pode ser interessante eventualmente experimentar em Microsoft To Do, que também é gratuito, ok? Depois para quem trabalha ou prefere trabalhar mais associado à Apple, tem aqui também uma aplicação pensada para os utilizadores da Apple, em que também tem uma ferramenta de To-Do List. Portanto, Google Keep, Microsoft To Do e o Things estão aqui como um exemplo. Existem mesmo muitas, certamente mais pessoas utilizam outras ferramentas. Existem aqui outras que eu coloquei também, que se vocês tiverem eventualmente tempo para espreitarem e optarem por a que mais gostam. Tem a AnyDo, a Remember the Mill, que é uma aplicação já bastante antiga, tem a Nozbe, portanto, existem vários no mercado. A questão é, eventualmente, também não perderem muito tempo, porque todas elas fazem mais ou menos a mesma coisa. Tem a ver, basicamente, com o gosto, com o interface que vocês preferirem, mas o ideal é vocês passarem aquele processo para uma ferramenta que vos facilite, que esteja disponível em qualquer lado, está bem? Portanto, se tiverem Gmail, vocês têm o Google Keep. Tem lá o Google Keep, que é uma ferramenta de facto muito, muito interessante, muito rápida, muito sincronizável facilmente com o telemóvel, portanto é uma aplicação bastante interessante, está bem? Depois nós temos ferramentas para notas e apontamentos, que também ajuda bastante. Portanto, são ferramentas que nos ajudam a gerir e a organizar o nosso dia-a-dia,
pode ser implementado e pode ser de alguma forma associado à colaboração também com outras pessoas, mas as ferramentas que eu quero que vocês eventualmente espreitem, caso não conheçam, é o OneNote, que é da Microsoft, que é também interessante para fazer listas sem problema, tipo o Google Keep, até se for necessário, só que é mais robusta e tem mais coisas. E o OneNote serve basicamente como uma agenda, ok? É como se fosse uma agenda em que vocês organizam por separadores, podem organizar, por exemplo, por projetos, por clientes, por basicamente ideias, podem organizar basicamente por qualquer tipo de conteúdo. E então é uma ferramenta que é gratuita, ok? O OneNote está na versão também da Microsoft paga, mas vocês podem utilizar o OneNote de forma gratuita, ok? E também é super sincronizável com o telemóvel, com o tablet, portanto é uma ferramenta poderosíssima para vocês tirarem notas, apontamentos, etc. E depois tem outras joias do OneNote que eu acho interessante também para aumentar a produtividade, mas de uma forma mais técnica. Eu passo a dar aqui um exemplo muito rápido. Imaginem, vocês têm que digitalizar uma página, ok? Uma página de texto, vocês digitalizam e dá jeito que aquele texto, que é uma imagem quando é digitalizado, passe para texto. Ele tem reconhecimento OCR, que significa que o scan que vocês fazem daquela imagem, quando vai para o OneNote, pode ser transformado em texto mesmo. Ok? E isso pode ajudar muito, porque aquele texto que lá está na imagem pode ser transformado em texto editável e isso também acaba por facilitar. Entre outras coisas, imaginem que vocês vão para uma reunião e o OneNote também permite gravar a reunião, permite tirar notas rapidamente, portanto é uma ferramenta muito boa para que vocês façam o trabalho mais depressa sem precisarem de muito mais software, ok? Alternativas, temos o Evernote. Eu pessoalmente não sou muito fã do Evernote, ok? Já usei o Evernote durante algum tempo, mas não sou muito fã, principalmente porque é pago, está bem? E porque é pago em funcionalidades que o OneNote tem de forma gratuita. Então, nesse aspecto, o Evernote não é tão bom para quem precisa de uma forma bem mais avançada a trabalhar com estas coisas, está bem? Portanto, o Evernote é muito interessante, é muito bom o Evernote, atenção, mas há muitas funcionalidades para vocês terem que têm que ser a pagar, ok? Só por isso. Depois está ali uma ferramenta que não entra propriamente na corrida entre o OneNote e o Evernote, que é o Trello, e o Trello está aqui porque é uma ferramenta muito, muito conhecida, uma ferramenta muito utilizada mundialmente e serve também para, de alguma maneira, organizarem projetos, está bem? Como ele diz o seguinte, o Trello permite trabalhar com mais colaboração e ter maior produtividade, mais produtividade. E o Trello é muito interessante porque funciona como se fossem post-its, basicamente como se fossem blocos de anotações, dá para colaborar com outras pessoas, dá para partilhar ideias também, portanto é muito interessante de forma colaborativa, está bem? Mas existem muitas mais também. Depois, ferramentas para ajudar na concentração. Também existem muitas. Eu decidi colocar-me poucas, ok? Porque não vale a pena colocar aqui uma lista muito, muito grande, porque senão estamos a procrastinar, não é? Porque se eu coloco aqui uma lista muito grande, o que vai acontecer é que vocês vão andar mais tempo a ver na net, vão andar a comparar e vamos perder muito tempo, está bem? E isso também é interessante pensarmos dessa maneira que às vezes não vale a pena estarmos a tentar encontrar a ferramenta certa, ok? E quando nós tentamos encontrar a ferramenta certa, de alguma maneira estamos a procrastinar, estamos a dizer, ok, eu quero encontrar a perfeição para conseguir trabalhar. Estamos a arranjar uma desculpa para ter tudo perfeito para poder trabalhar, que é uma coisa também importante na procrastinação, que é, nós não temos de ter o nosso dia-a-dia perfeito para ir trabalhar, ok? Portanto, devemos de alguma maneira também pensar nisso. Ferramentas para a concentração. E aqui também coloco uma ressalva que este tipo de ferramentas ajudem algumas pessoas, outras pessoas nem por isso, está bem? Portanto, depende bastante do tipo de atividade que vocês tenham, da maneira como vocês conseguem arranjar foco e concentração, portanto depende. Mas existe uma técnica chamada técnica de Pomodoro, que é uma técnica antiga, não muito, mas é uma técnica muito, muito interessante que basicamente permite o utilizador trabalhar por períodos de 25 minutos e depois ter algum repouso, algum descanso em breves intervalos. Então existe uma ferramenta para isso, que é, por exemplo, a Focus To Do, ok? Se utilizarem extensões do Google Chrome, por exemplo, podem instalar esta ferramenta do Focus To Do, funciona bastante bem. Existe também o Focus Booster, que também é interessante, e existe uma que eu particularmente acho muito interessante, de vez em quando utilizo, que é a Forest. E a Forest é basicamente um bocadinho diferente das outras, o Pomodoro e o Focus Booster, mas tem o mesmo princípio, que é aumentar a concentração, evitando que a pessoa aceda a determinados sites.
Uma aplicação como a Force permite de alguma maneira bloquear determinados sites. Imaginem, vocês ativam esta aplicação, uma aplicação que pode ficar na extensão do Google Chrome, por exemplo, e o que vai acontecer é que quando vocês vão parar a uma rede social como o Facebook, aparece um aviso a dizer que vocês estão a trabalhar, não se devem desconcentrar, está bem? Portanto, isto pode ajudar em algumas pessoas a voltar novamente à concentração, ok? Portanto, pode ser interessante. Com algum tempo, depois explorem. Depois, na gestão do tempo, estas são ferramentas um bocadinho mais técnicas, porque serve essencialmente para saber onde é que vocês investem mais tempo ou onde perdem mais tempo. Então, a Rescue Time, a Time Doctor e a TickSpot basicamente são ferramentas que ajudam a monitorizar o vosso dia-a-dia e identificar onde é que vocês gastam e canalizam mais o tempo. Portanto, pode ser interessante para vocês tirarem algumas conclusões e saber se podem melhorar algum fluxo de trabalho. Depois tem aqui esta ferramenta também que eu acho interessantíssima, porque o Feedly é basicamente é uma ferramenta, uma plataforma que permite concentrar as notícias. Ou seja, imaginem, por exemplo, no dia-a-dia. No dia-a-dia, muitas pessoas começam logo a procrastinar de manhã, logo. E a procrastinação acontece, por exemplo, quando pessoas colocam mais do que um despertador para o mesmo dia, de manhã. Imaginem que vocês colocam um despertador para as 8 da manhã. Não é? Só que depois tem um às 8, eu já passei por isto, atenção, ponho um às 8h05, depois ponho um às 8h10 para compensar. O que acontece é que vamos a procrastinar. A partir do momento em que vocês carregam no snooze, para adiar, estão a adiar uma tarefa. Qual é a tarefa? É levantar a sair da cama para poder ser produtivo. Está bem? Então, situações assim do género, nós vemos todos os dias. Então, porquê que eu estou a falar disso em relação ao Feedly? Porque o Feedly permite de alguma maneira organizar num único sítio, de uma forma mais rápida, mais produtiva, sem termos que andar a perder tempo com outras coisas, sem ter que adiar uma série de tarefas. Então o Feedly pode substituir, por exemplo, ler muitos sites. Imaginem que vocês gostam de estar atualizados e em vez de acederem a 20 sites ou 30 sites para estarem atualizados sobre um determinado tema que vocês gostam, vocês criam gratuitamente uma conta no Feedly, dizem quais são os sites que querem receber informação e recebem num único sítio. Imaginem isto como se fosse um local onde as notícias vêm parar, está bem? E isto ajuda muito porque em vez de estar, por exemplo, nas redes sociais a ver um feed, pode não estar otimizado, pode não estar afinado, eu vou perder muito tempo e depois vejo uma notícia que me leva para outra coisa e vou procrastinar novamente. Então o Feedly, como é muito focado em notícias e de alguma maneira informação que são vocês que escolhem, está bem? O que vai acontecer é que concentram-se muito mais, conseguem estar atualizados e conseguem acompanhar realmente conteúdos do vosso real interesse, está bem? Então o Feedly é de facto muito interessante. Depois, ferramentas para ajudar na gestão de redes sociais. Este é um conjunto de ferramentas específico para quem trabalha na área das redes sociais, está bem? Eu aproveitei para colocar aqui, porque há muita situação de procrastinar e de adiar e de perder algum tempo na vertente da produtividade. Então eu coloquei estas três, existem muitas mais também, mas estas três são interessantes para vocês, de alguma maneira, simplificarem a vossa gestão de redes sociais. O próprio Facebook também tem ferramentas que nos permitem gerir e de alguma maneira otimizar este processo, mas vocês têm a Hootsuite, a Buffer e têm a Swanky, que também tem uma equipa portuguesa, que vos ajuda de alguma maneira digamos, a poupar tempo e a serem mais produtivos na gestão de redes sociais, que é algo que normalmente para pessoas desta área leva muito tempo e vamos tentar ser produtivos também tendo em atenção ferramentas deste género, ok? Depois, assim, dicas de produtividade geral para nós vermos também assim de uma maneira muito genérica mesmo. Regra de 5 minutos, ok? Como eu falei também no início, é uma regra que de alguma maneira obriga, entre aspas, a vocês pelo menos dedicarem 5 minutos a uma tarefa, ok? Imaginem que vocês estão a tentar procrastinar uma tarefa, tentem pelo menos dar 5 minutinhos a trabalhar, pode ser que com esses 5 minutos iniciais de trabalho nessa tarefa vocês consigam encarreirar, não é? E finalizar essa mesma tarefa. Depois uma coisa que também pode ser implementada de forma técnica e que ajuda a pouparem montes e montes de tempo, que são os templates.
E então é templates para todo o lado, templates em tudo que vocês consigam. Por exemplo, no e-mail é uma das coisas que nós perdemos muito tempo, por exemplo, não é? Tanto é que até em termos de gestão de tempo existem até alguns procedimentos que eu só respondo a e-mails de manhã, só respondo a e-mails à tarde, ou seja, não estamos sempre constantemente a responder e-mails, porque reparem, se os e-mails estão sempre a cair, não é? De alguma maneira vocês estão sempre a receber e-mails. O que acontece é que se eu recebo um e-mail agora, depois daqui a 3 minutos vou outro, depois daqui a 5 minutos recebo outro, eu estou sempre a quebrar o meu ritmo de trabalho. Então há pessoas que preferem ler o e-mail numa determinada hora, ok? Nem sempre é possível fazer isto, porque há pessoas que dependem constantemente do e-mail e nem sempre é possível. Mas para quem conseguir fazer isto, é uma estratégia para se calhar serem mais produtivos, está bem? No entanto, o que eu estava a dizer era templates. Templates de e-mail são fantásticos para vocês pouparem tempo. Por exemplo, se vocês têm tendência para responder sempre da mesma maneira, ou enviar a mesma informação, se utilizarem o Outlook, se utilizarem o Gmail, por exemplo, ele tem templates. Para quem nunca viu, para quem usou, por exemplo, o Gmail, que é um cliente de e-mail super conhecido e muita gente utiliza, e provavelmente até nem sabe disto, dentro do Gmail, e atenção, quando eu digo Gmail, pode ser Gmail empresarial, pode ter @ o nome da empresa e na mesma usarem o interface do Gmail. Dentro do Gmail vocês têm templates, ok? E depois existem extensões também para o Gmail que podem ajudar nesse sentido. Então, respostas sempre da mesma forma, tanto a nível de respostas, como a nível de produtos, como a nível de conteúdo do e-mail, vocês devem usar templates para poupar trabalho e tempo, ok? Porque escrever sempre o mesmo e-mail não é só pelo fato de ser demorado, é porque é mesmo chato. Isso vai fazer com que o vosso dia-a-dia seja também cansativo. Fazermos sempre as mesmas coisas, não é? De uma forma chata, acaba por ser cansativo também, ok? Depois, os templates também devem ser para as redes sociais, não só para o e-mail. Portanto, usar templates de resposta nas redes sociais também pode ser uma mais-valia para quem trabalha na área. Documentos diversos, portanto, sempre que houver possibilidade de usar templates, sendo para o Excel, para o Word, para o PowerPoint, vai fazer com que vocês poupem algum tempo, ok? Depois usar ferramentas de sincronização, e hoje em dia, para quem trabalha muito em teletrabalho, não é? Em trabalho remoto, vai começar a usar provavelmente ainda mais este tipo de ferramentas, ou ainda mais, ou vai começar a usar daqui para a frente. E ferramentas tipo o OneDrive, o Google Drive, o Dropbox e outras que vos permitem de alguma maneira sincronizar ficheiros. E sincronizar ficheiros é bom em todo o aspecto. É bom em termos de produtividade, porque imaginem que eu preciso de fazer um ficheiro. Eu estou, por exemplo, no meu telemóvel, preciso rapidamente ver um ficheiro, eu não preciso de perder tempo a ir ao computador aceder àquele ficheiro. Eu simplesmente, se calhar pelo telemóvel, consigo aceder através do OneDrive ou do Google Drive rapidamente a um ficheiro que está sincronizado, ok? Além que, em termos também de segurança, também é de confiar este tipo de serviços, portanto, é uma mais-valia no nosso dia-a-dia. Depois, apostar na automação de serviços e processos. Sempre que der, há muitas coisas que podem ser automatizadas, está bem? E sempre que der para apostar na automação, ou seja, em trabalhos que sejam efetivamente repetitivos e que nós consigamos de alguma maneira implementar uma automação, devemos apostar nesse processo. Depois, apostar em formação e novas competências. É fundamental também para a produtividade em geral, porque se eu trabalhar bem com determinadas ferramentas, não é? Se eu aprender determinadas ferramentas, novas competências, eu vou conseguir ter um dia-a-dia muito mais produtivo, consigo tirar o melhor proveito de cada ferramenta que aprenda, portanto acaba por ser também positivo. Afinar o feed das redes sociais, isto é uma dica que pouca gente dá só o trabalho de fazer. E vou dar aqui um exemplo. Imaginem que vocês vão para o Facebook, por exemplo, e vocês veem muita coisa no Facebook, sendo que grande porcentagem daquilo que vocês veem no Facebook, muito provavelmente está a ser usado de alguma maneira ou está a contribuir para a vossa procrastinação. Portanto, o que é isto de afinar o feed nas redes sociais? É vocês garantirem que tudo que aparece no vosso feed, não é? Seja coisas de interesse, seja efetivamente conteúdo que vos traga algum valor no dia-a-dia. Tentar evitar publicações de alguma forma que não vos traga valores, está bem? Isto é um bocadinho de trabalho no início, afinar, dizer o que é que querem ver, o que é que não querem ver, mas depois de estar afinado vai compensar, ok? Reuniões e telefonemas apenas importantes e objetivas, portanto, isto também é uma questão de treino, não é? Saber o que é uma reunião importante ou não, o que é um telefonema que eu consigo provavelmente, se calhar, evitar, não é? Portanto, coisas que não vos traga valores, que não sejam objetivas, vamos tentar evitar. Depois, o multitasking. Multitasking também é algo que ouvimos muito por aí, multitarefa, não é? Não funciona, ok? Há pessoas que
podem dizer que, ok, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, mas humanamente nós não estamos preparados para fazer multitarefas. Portanto, tentem ter uma multitarefa, até porque isso contribui para diminuir a produtividade. Há tendência para começar a fazer uma tarefa e depois começar a pensar na outra, começar a fazer a outra, depois a outra, depois a outra, acabam por não fazer nenhuma. Tá bem? Portanto, tem que haver aqui um foco de tarefa primeiro feita, depois a segunda tarefa, depois a terceira tarefa e por aí vai. Okay? Depois uma situação que também não é fácil no dia a dia e que pronto, também exige algum desafio para vocês, que é aprender a dizer que não. Está bem? Aprender a dizer que não a muita coisa, a pessoas negativas, a trabalhos que não interessam, a distrações. Portanto, existe aqui uma série de coisas que nós devemos dizer que não para também aumentarmos a nossa produtividade. Ok? Só isso dava um webinário. Depois, calendarizar e fazer um compromisso connosco próprios, não é? Isto tem a ver com, se eu vou calendarizar e vou colocar um deadline, uma data de fim, eu tenho mesmo que fazer aquilo, ok? Isto é um compromisso eterno. Ou seja, a partir do momento em que eu coloco alguma coisa no calendário, tem que ser sagrado, está bem? Ou numa tarefa, ou numa ordem, ou é algo que vocês se disponibilizem a fazer, tem que garantir que é efetivamente feito, está bem? Depois, abraça o trabalho de remoto, que é uma das coisas também no nosso dia-a-dia, cada vez mais, que é o Teams, o Zoom, o Skype, o Google Meet e por aí vai, que é, se calhar, cada vez mais a realidade dos nossos dia-a-dias, não é? Ou seja, podemos não gostar tanto, ou pode ser um mundo novo, mas devemos, de alguma maneira, pensar, e de acordo com com aquela notícia que vimos há um bocadinho do Sol, realmente é uma percentagem bastante grande de pessoas que gostam de remoto e que provavelmente daqui para a frente vão continuar a fazê-lo da melhor maneira, então nós devemos de alguma maneira tentar tirar o maior proveito do trabalho remoto, ok? Sabendo que o trabalho remoto, quando bem estruturado e bem organizado, serve para sermos mais produtivos, pouparmos mais tempo e termos mais tempo para nós, bem? Portanto, vamos ver as vantagens essenciais. Portanto, o objetivo principal é mesmo este, é trabalhar menos, trabalhar melhor. Está bem? Portanto, trabalhar menos, trabalhar melhor, contribui para quê? Para sermos mais felizes no nosso dia-a-dia. Está bem? Portanto, as dicas de produtividade geral são basicamente estas, podia haver muitas mais, está bem? Eu já estou um bocadinho em cima do tempo, peço desculpa que eu volto um tempo a entusiasmar a falar, mas sempre que conseguirem, tentem implementar algumas destas tarefas, que eu acredito que a vossa produtividade geral vai ser melhor e vai aumentar, está bem? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Carlos Cardoso, pela apresentação. Há aqui algumas questões que foram aparecendo ao longo da apresentação. Uma das primeiras que surgiu tem a ver com o traçar os objetivos, e a questão que é colocada é, mas como definir que objetivos diariamente, semanalmente? Qual é a cadência para certo, mais indicada? Os objetivos, exato, os objetivos dependem muito de cada pessoa e podem ser objetivos diários, de facto. Quando é objetivos diários, há a tendência para funcionar a 100% que sejam organizados no dia anterior, ou eventualmente até mais dias anteriores, não é? Organizar no próprio dia é um risco maior, mas nós, em termos de produtividade, temos de estar sempre a gerir e ir afinando como é que funcionamos também e aquilo que resulta melhor para nós. Mas podem ser feitos objetivos diários, semanais ou eventualmente até para 4 ou 5 anos, eventualmente, não é? Vocês podem fazer objetivos a médio e longo prazo, se for necessário, ok? Muito bem. Uma outra questão que aqui surge e que tem a ver com a definição a determinação de objetivos, fala sobre a forma como estes objetivos devem ser determinados. De uma forma documentada, escrita, qual é a melhor forma para nós definirmos os objetivos? Certo. Vocês devem escrever os objetivos, sem dúvida alguma. Aliás, todas as ideias que vocês tenham, todos os projetos que vocês eventualmente possam querer fazer, deve ser tudo documentado, tudo escrito. Agora, dentro destas tarefas, como é o caso, por exemplo, do Google Keep que eu falei, é uma boa ferramenta para vocês colocarem tarefas mais rápidas, ok? Eu pessoalmente utilizo o Google Keep para ferramentas, para listas de tarefas em que basicamente eu vá fazer a curto prazo,
ok? Enquanto que no OneNote ou noutras ferramentas utilizo projetos que não são para o imediato, são projetos se calhar a médio e longo prazo, está bem? Mas devem escrever efetivamente tudo em relação às tarefas, portanto, tudo que seja documentado tem tendência para que vocês não se esqueçam, há um compromisso e há um fator também associado que é quando vocês escrevem, não é? Estão mais facilmente a ter consciência daquilo que querem, ok? Então escrevam, anotem, apontem, pode ser apontado em vários sítios, o importante é vocês de alguma maneira terem um comprometimento em cumprir o que lá está escrito, está bem? Principalmente com tarefas a curto prazo. O Carlos falou de vários tipos de ferramentas para vários fins, mas são muitas, mesmo sendo uma para cada, digamos, utilização ou tipo de utilização, são várias. Se tivesse que recomendar duas, o que é que recomendaria? Ferramenta mesmo técnica, não é? Não processo, porque são coisas diferentes. Ferramenta, eu sugeria mesmo, se usarem o Google, não é o Gmail, o Google Keep. Para quem não conhece, o Google Keep tem uma particularidade que eu pessoalmente gosto bastante, que é minimalismo, está bem? Que é uma das coisas que também ajuda na produtividade. Uma das coisas que ajuda, por exemplo, a vocês serem mais produtivos é ter menos confusão. E o Google Keep é muito simples, é basicamente um post-it quase, não é um post-it, que de alguma maneira vocês conseguem delinear as tarefas e isso é muito, muito positivo, está bem? Então o Google Keep eu acho que seria uma boa ferramenta. Outra ferramenta seria, por exemplo, em termos de apontamentos, não é? O OneNote também é muito boa. Há outra ferramenta que eu utilizo, mas é muito semelhante ao OneNote, que é o ePIM, também é o Essential PIM. Mas é semelhante ao OneNote, portanto, a mesma gestão de tarefas, gestão de projetos, gestão de ideias. Portanto, se tivesse que recomendar, seria um da Microsoft e outro da Google, para ninguém ficar chateado, está bem? Então seria o Google Keep e o OneNote parecem-me ferramentas realmente fundamentais para o vosso dia-a-dia em termos de apontamentos, atenção. Claro. E ferramentas para a Apple, porque essas ferramentas, por aquilo que me está a dizer, é Android, penso eu. Essas funcionam também, não estas do Google Keep, tem o Things, que é aquela que está na apresentação, o Things é tipo um Google Keep para dispositivos Apple, sim. Mas vocês podem usar o OneNote também em dispositivos Apple. Portanto, são ferramentas do Office, como o Word, como o Excel, como o PowerPoint, tem lá o OneNote também. Portanto, mesmo utilizando a Apple, os sistemas de Mac, podem utilizar o OneNote sem qualquer problema mesmo. Muito bem, e não temos mais nenhuma questão. Tivemos hoje, muito obrigado, Carlos Cardoso, tivemos hoje 85, o máximo de participantes, tivemos cerca de 85 participantes, muitíssimo bom. Penso que a apresentação foi bastante clara e portanto ficamos por aqui em termos de questões. Recordo que nós na próxima semana vamos ter mais webinars, no dia 26 de maio, um tema diferente, que é como tornar a minha empresa mais sustentável, norma ISO 14001 e IG Index. Teremos como oradora a engenheira Joana Catarino. Em relação a este webinar, e todos os webinars são transmitidos pelo Centro Tecnológico do Calçado, eles ficam disponíveis no canal YouTube do Centro Tecnológico do Calçado, portanto podem revê-los. Penso que a partir de amanhã já estará disponível este webinar no canal YouTube do Centro Tecnológico do Calçado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todas as pessoas que aqui estiveram a assistir a este webinar e esperamos, e ao Carlos Cardoso, obviamente, como orador, e esperamos contar com a vossa presença na próxima semana, na terça-feira, dia 26 de maio, às 17 horas. Muitíssimo obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado.